Oi, loucos por Jesus, sejam bem-vindos nessa terça-feira para estudarmos a preciosa palavra de Deus e hoje Gênesis capítulo 2. Você não pode perder, gente, você tem que estar comigo aqui estudando a Bíblia toda, já estudamos todo o Novo Testamento. Você pode assistir a aula agora aqui do Velho e ir assistindo a do Novo, até você pegar o ritmo junto com a gente, beleza? Então, vamos estudar a palavra de Deus, é a Bíblia que muda a nossa vida, a nossa história. E eu estou empolgadíssimo de estudar. Mas lembrando que, por exemplo, amanhã, quarta-feira, que vamos estudar Gênesis 3, que é a queda do homem, é dia de aula exclusiva para os alunos do YouTube. Então você tem que se tornar membro do meu YouTube, tá? É R$14,90 por mês só. Aí você vai ter acesso às aulas exclusivas que passaram e as que virão. Beleza? Vamos embora comigo então. Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Olha o que diz a Bíblia, né? No sétimo dia, Deus já havia concluído toda a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gente, Deus cansa? Não. Isso aqui é uma linguagem para a gente entender. Ou seja, Deus parou, e Deus apreciou, e Deus curtiu a sua criação no sétimo dia. Da mesma forma, eu e você, temos que ter um dia na semana para a gente parar, curtir, olhar, relacionar com as pessoas, descansar, buscar a Deus. E para o cristão, esse primeiro dia é o primeiro dia da semana, que é o domingo, não é? Então Deus realizou sua obra e descansou. Isso é uma lição para mim e para você. Se ele é Deus e descansou, e eu e você. O que mais? Verso 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Isso aqui é demais, gente. As sementes estavam todas dentro da terra, mas não cresciam. Por dois problemas. Não havia chovido ainda. E segundo, não tinha quem cuidasse das plantas. Olha, Deus só vai fazer as coisas à medida... Por exemplo, você quer casar. Deus vai te dar um marido quando você conseguir cuidar de um marido, quando você conseguir cuidar de uma esposa. Ah, eu quero um ministério. Quando você conseguir cuidar do ministério, quando você conseguir cuidar de um filho, quando você conseguir cuidar de uma empresa, Deus vai te dar. São lições profundas que a gente tira aqui de Gênesis, né? Aí diz assim, o verso 6. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, aqui o capítulo 2 voltou um pouquinho para colocar o homem dentro desse contexto. Porque já tinha sido narrada a criação do homem no capítulo 1. Fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, o homem não é mais um organismo só de veias, ossos e sangue. Não. O homem ele tem uma parte imortal, imaterial, sua alma, né? Se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Gente, quem formou o jardim foi Deus. E Deus colocou o homem no jardim para cuidar. Essa região Éden aqui, muitos estudiosos debatem sobre onde seria. Mas alguns concordam que seria ali algum lugar onde é o atual hoje Iraque ou Irã. Mas tem muito debate sobre isso, não dá para precisar, ok? Então Deus fez um jardim, plantou um jardim, ou seja, Deus é o jardineiro mesmo, e colocou o homem para cuidar. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, milhares de árvores. E no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em 4. O nome do primeiro rio é Pison.
ele corre para a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que corre para a terra de Cush é o Guion. Cush é o atual Egito, né? O terceiro corre para o leste da Síria. É o Tigre, que aí já seria um pouco mais ao norte, lugares onde seria a atual Síria e Iraque. E o quarto é o Eufrates. Por isso que os historiadores, os teólogos colocam o Éden ali naquela região, porque esses 4 rios são rios daquela região ali que nós estamos falando ali entre Iraque e Irã. Verso 15. E tem muita gente que diz que esse rio, gente, é o rio que aparece lá em Apocalipse 22, o rio da água da vida. Onde aparece também a árvore da vida. Aí continua. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus deu uma ordem. Você vai dominar tudo, mas você não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Depois disso, Deus falou: vou fazer uma companheira para o homem. Olha o que ele disse: não é bom que o homem esteja só. Isso aqui é um tratado contra a solidão. Nenhum ser humano foi feito para ficar sozinho. Eu fico imaginando Adão vendo os animais em pares e ele não tinha um par, né? Então, a primeira vez que Deus disse que alguma coisa não era boa. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, não é uma empregada, é alguém que esteja no nível dele e que entre na missão junto com ele, né? Verso 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhes chamariam. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Gente, eu tenho comigo que Adão era um supercomputador. Antes do pecado, Adão era... Imagina você dar nome para centenas de milhares. Gente, eu não sei se já te informaram, mas existem centenas de milhares de animais. Adão deu nome para todos. Sabe o que isso prova? Primeiro, a capacidade que o homem tinha antes da queda. Segundo, que o homem realmente dominava. Porque Deus podia ter dado nome para os animais. Deus falou: não, já que é você que domina aqui, você vai dar nome porque é você que cuida. Você que é o governante aqui embaixo, é o mordomo aqui para mim, né? Então, muito interessante esse texto. Mas o texto diz que no meio daquela bicharada toda, não tinha alguém para Adão. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a até ele. Eu fico imaginando a cena de Adão olhando para Deus e Eva. Eva devia ser a mulher. E Deus, não preciso te falar. E eu fico imaginando Adão assim, abobado, olhando para os dois, né? Olha a exclamação que ele faz. Disse o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Interessante, gente, o homem foi feito do pó da terra, mas a mulher do lado do homem. O homem e a mulher têm que caminhar ao lado. Não é um superior ao outro, não é um... não, ao lado, juntos, né? Então, isso é lindo, isso é profundo. E Adão ali, então, recebeu Eva como sua esposa. Olha esse verso aqui, um dos versos mais importantes da Bíblia. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe. Esse deixar aqui é emocional. Não é abandonar, nunca mais ir lá. Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. Quando? No ato sexual. Ou seja, aqui está a ordem certinha. Abandonar a primeira casa, se casar e depois fazer sexo. Essa é a ordem que Deus criou as coisas. Hoje o povo faz tudo o contrário. Por isso que dá tudo errado e por isso tem tanta gente sofrendo nessa área sexual. Né? Jesus citou esse versículo quando ele quis confirmar a família tradicional. Aí o verso 25 termina dizendo: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, até aqui, gente, a história estava maravilhosa. Eles viviam nus, mas não havia pecado, então não havia do que se envergonhar. Ei, Deus hoje quer que a gente continue vivendo na inocência, na pureza. Que eu e você possamos viver assim. As pessoas podem te criticar, falar o que for, pensar o que for, mas o que importa é você, dentro do seu coração, com a sua consciência diante de Deus, saber que você está em paz. Que você nunca, nem eu nunca, possamos tocar nesse fruto tão terrível. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a obedecermos. Vamos ver no capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia, amanhã. Mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos guarde com inocência, com pureza. Guarda-nos, defende-nos, ajuda-nos. Cada um de nós é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã, quarta-feira, então, dia de aula para alunos exclusivos do canal. Torne-se membro aí do YouTube depressa. É R$14,90 só por mês. E aí você vai ter acesso às aulas exclusivas, todas que passaram do Novo Testamento e também agora dessas que estamos estudando do Velho Testamento, tá bom? Tem lá na loja do Lucinho muitos livros. Olha essa Bíblia maravilhosa de estudo, de pregação expositiva do pastor Hernandes Dias Lopes. Tem também esse livro Antes de Dizer Sim, que é para todos os solteiros, do Jaime Kemp. Tem esse livro lindo, Como Ajudar o Seu Filho a Organizar Sua Bagunça Mental, né? Sua desordem mental. Tem esse, O Significado do Casamento, o melhor livro que eu já li sobre o assunto, e Enigmas da Alma, um livraço sobre libertação, transformação. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Entra lá, compra muitas bíblias, livros, camisetas, pulseirinhas, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você para vir com a minha família para Israel esse ano. Vamos 2 vezes. Vamos a primeira ida agora para um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Israel. E nós vamos em outubro para Dubai e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br. Lá tem toda a informação de preço, roteiro, pagamento, parcelamento. Se inscreva e venha conosco na viagem mais fantástica que você já viu. Deus te abençoe muito. Até a aula de amanhã. Se inscreve aí para você não perder. E seja louco por Jesus.